Olá, como estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Suelen Batista, eu sou pedagoga pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Lá também eu fiz meu mestrado em Política Pública Educacional e sigo no doutorado na mesma temática. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho nesse Dia do Pedagogo sobre a pandemia e os desafios que isso traz para a área educacional. Vamos conversar para que a gente consiga estabelecer um diálogo, para a gente conseguir pensar juntos e crescer juntos numa época de pandemia como essa, que é tão desafiador para todos nós. Então, eu gostaria de começar traçando um pouquinho da trajetória educacional no país no século XX. É um resuminho, só para a gente começar a pensar. Então, a gente começa o século XX com uma educação que engatinhava no Brasil, que era muito seletiva, que era para certos níveis e classes, e certos tipos de pessoas e outros não. E aí a gente vem percorrendo todo esse século dessa forma, e a mudança grande que ocorre no Brasil é na década de 80, quando a gente tem a redemocratização em 84. Então, em 84, se torna mais abrangente, se torna dever do Estado o propiciar a educação a todos e a todas, né, brasileiros, é dever também da família, é dever também da sociedade. E a gente tem na legislação essa educação sendo trabalhada, enquanto um direito mesmo, social, político, cidadão. E aí, logo em seguida, a gente tem na década de 90 a LDB, que traça todo um histórico legislativo mesmo, educacional. Então, ele é um documento muito importante para nós que somos da educação, porque regulamenta toda a nossa atuação, regulamenta as instituições de ensino, regulamenta como a gente pode atuar, quais são os nossos limites, aonde a gente se resguarda, onde a gente se guarda no nosso contexto de profissão. E então, nesse contexto todo que a gente tem no Brasil de ampliação da educação, de ampliação do ensino básico, aí a gente encontra também instituições internacionais que regulam educação também em outros países, regulam no sentido de sugerir, no caso, né? Não que eles imponham, mas é uma sugestão a ser acatada de educação, de qualidade, de ampliação do ensino. Uma instituição, por exemplo, o Banco Mundial. Quando o Banco Mundial começou com ajuda financeira, né, empréstimo para o Brasil, a gente vê uma carta de documentação, de sugestões para a educação para ser seguida. Conforme essas instituições elas atuam em alguns países, elas também dão sugestões de consultoria financeira. Então, eles começam a ajudar, dando consultoria financeira, em alguns momentos até algumas sugestões sociais, como a educação. E aí, dando essas sugestões, os países acatam, né? É interessante para eles também acatarem essas sugestões. Então, a gente vê no país esse crescimento da educação durante o período FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Começou ali a grande expansão do ensino no Brasil, da educação básica. E aí a gente começa a ver um contexto pré-pandemia. Esse contexto pré-pandemia é aquele contexto sala de aula. É o contexto lousa, é o contexto giz, é o contexto carteiras, alunos, livros, caderno. É todo esse contexto que a gente encontra do ensino tradicional, como a gente chamava antes, né? O ensino tradicional. A gente tem algumas correntes pedagógicas que vão em outras direções, como a pedagogia Waldorf, ou a freiriana, a gente também tem a montessoriana, mas assim, a tradicional era mais abarcada no ensino público. E aí algumas instituições privadas de ensino aderiam a outros tipos de educação. E na educação pré-pandemia, a gente encontrava já alguns desafios. Como que a gente colocava esse jovem que precisava trabalhar e queria muito cursar o ensino superior e ter uma profissão, né, com aquele curso que ele queria cursar, sendo que ele trabalhava? Como que a gente traz esse jovem? Como que a gente forma o jovem do ensino médio, que também precisa trabalhar e participar da renda da família? Como que a gente coloca tecnologia para as crianças em sala de aula?
de fato a gente sabe que tem muitos recursos tecnológicos que podem ajudar, até a própria prática do educador como aprendizagem da criança. Então a gente já estava com alguns desafios rondando, né, que já eram difíceis da gente pensar em questão de formação, infraestrutura, política pública, verba. Nós temos várias questões aí para pensar em como, né, adaptar aquilo. E ao mesmo tempo também, nesse contexto pré-pandemia, a gente encontrava na escola uma outra função sem ser também a de educar, de ensinar. A gente tinha na escola também um lugar em que as crianças ficavam no momento em que os seus pais estavam trabalhando. Esses pais precisavam trabalhar o dia inteiro para conseguir garantir a renda em casa, então não tem com quem deixa também na creche, na escola, deixa ali em outras instituições de ensino. Tem essa realidade também. A gente também tem pré-pandemia uma realidade de um boom digital absoluto. Então, são jovens que já não conheciam suas famílias, né? Que ficavam no celular o tempo todo, e famílias que também já não sabiam o que os seus filhos tinham feito durante o dia na escola, né? Celular para criança, celular para família, celular para todo mundo, notebooks, e esse acompanhamento educacional, escolar, ele ficava um pouquinho secundário em alguns lugares. Não por irresponsabilidade, claro que não, mas muitas vezes porque a rotina atropela essas famílias, atropelava as crianças, atropelava também os professores. E a gente tinha ali um cenário de uma turbulência, né? Um caos ali, mini instaurado. Então, esse era o contexto para a pandemia. No mundo inteiro, nós víamos escolas, não se pensava escola fora de quatro paredes, fora de carteira, fora de mesa, fora desse contexto presencial. A gente tinha algumas ações já no ensino superior com a ajuda do EAD, mas na educação básica pública não se pensava escola de outra forma. E aí chega a pandemia, chega o caos, chega a transformação de todos os nossos hábitos, chega a desconstrução de uma série de valores e de pensamentos nossos, chega a desconstrução de uma série de hábitos, de jeitos de se viver, de se olhar, de se observar. Chega a pandemia e desmonta a escola, né? No sentido de, quando você retira os alunos e você retira o professor da escola, a escola não existe. Ela é um edifício apenas. Então, a gente tem um desmonte da escola na pandemia. Desmonta a escola, as crianças vão para casa, os pais têm que ver, fazer uma rede de colaboração entre mães e pais, quem fica com a criança, quem fica, um ajudando o outro, né? Professores dentro de casa, tentando se reinventar e pensar como que educa essas crianças, como que ensina essas crianças à distância, um contexto completamente novo. E a gente encontra esse caos instaurado, porque fora todo o pensamento sobre educação, nós temos um pensamento sobre a pandemia, nós temos um pensamento sobre saúde pública, nós temos um medo pairando no ar de uma crise econômica, de uma crise financeira, que pode se seguir à crise da saúde pública no país. Então, é nesse contexto que a gente se encontra, um contexto de desmonte, um contexto em que a gente tem que se preocupar com as diversas demandas que a pandemia nos impôs nesse momento. E, enquanto pesquisadora, eu estou vivendo essa realidade, mas enquanto professora do ensino fundamental, eu sou professora do 3º ano, no município de Campinas, na rede. E, enquanto professora, também estou vivendo essa experiência de como a gente se reconstrói na pandemia, de como a gente repensa a educação, de como que a gente se adapta a esse novo contexto, ao contexto em que a criança está em casa. E a gente, distante, tem que oferecer ali alguma solução, alguma coisa para auxiliá-los, né? Algum suporte, até mesmo para essas famílias que não estão acostumadas com esse tipo de aprendizagem, de educação e de ensino. Muitas famílias não sabem o que conversar em casa, o que falar, como ensinar uma continha. E esse não é realmente, né? Essa não é a responsabilidade maior deles, é a nossa. Mas como a gente age durante essa pandemia? Então, esse caos instaurado no momento é um caos que ele acomete a maior parte das famílias, acomete todas as etapas de ensino. Então, a gente tem também o ensino superior comprometido,
A gente tem o ensino médio, a gente tem o Fundamental 2, a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental 1. Então, todas as etapas de ensino estão comprometidas com essa pandemia, nesse momento. E todos perguntam, e agora? Qual que é a solução? Ou a distância substitui completamente a educação presencial, não substitui? Como que a gente consegue colocar uma transformação para o EAD e na falta da infraestrutura, principalmente na escola pública, em que falta computador em muitos lares, em que falta internet, em que falta celular? Então, é uma realidade muito complexa, que a gente tem que ir devagar, observando. E devagar, de trabalho de formiguinha, como a gente costuma muito dizer na educação, de um em um, de pouquinho em pouquinho, de dia em dia, a gente vai reconstruindo toda uma ideia de educação que a gente pode usar até daqui para frente. Não só numa questão de crise, de caos, mas até daqui para frente. Um exemplo é o ensino superior. O ensino superior, que já trabalhava com EAD, está em vantagem no momento, porque eles já possuem infraestrutura, os alunos, em tese, já possuem disciplina para fazer o seu estudo ali na casa, né, no local em que ele se encontra. Eles já encontram materiais online, eles já encontram tutoria de professores online. Então, o ensino superior que possui o EAD, nesse momento, já está numa vantagem. Quem ainda não possui um EAD estruturado no ensino superior está encontrando dificuldades e está tendo que correr contra o tempo, até pensar no cancelamento do semestre, que é um problema muito sério no ensino superior, é complicado, você mexe com a atuação daquele jovem no mercado de trabalho, e isso pode atrapalhar muito a inserção dele na vida profissional. Então, o cancelamento de um semestre é bem problemático e tem que ser muito bem pensado. Ao mesmo tempo, nós temos também o ensino médio, que estão aí às portas do Enem e que estão pensando como eles vão fazer vestibular, como que eles prestam o Enem, e até quem não está em ano de vestibular, primeiro, segundo ano, de repente eles também estão preocupados, né? E na educação pública, no ensino privado, até menos, um pouquinho. Também há dificuldade. É uma sobrecarga dos profissionais de educação muito grande, é uma sobrecarga das famílias, é uma sobrecarga dos alunos. Mas na educação pública, não há o pressuposto de que esse aluno tenha sequer um celular. Não é um pressuposto que esse aluno tenha internet. Não há um pressuposto que o aluno tenha luz e água encanada na casa. Há muitos contextos no Brasil. O Brasil é grande, é diverso. A gente tem um contexto muito caótico. Como esse aluno estuda? Como a gente organiza ações? E quando a gente vai descendo as etapas de ensino, aí o caos é maior. No ensino fundamental 2, que as crianças são um pouco menos autônomos, no ensino fundamental 1, imagina a alfabetização de crianças de 6, 7 anos na pandemia. A educação infantil, a creche, como que essas mães vão trabalhar, vão precisar colocar aí o sustento na casa. Fora que é tão importante a educação infantil para habilidade, desenvolvimento de habilidades psicomotoras. Como a gente se desenvolve nesse momento de pandemia? Claro, nós não temos uma solução fechada, nós não temos um remédio, nós não temos uma solução que é simplesmente financeira, porque mesmo que você dê um computador para cada aluno, isso não vai garantir a ação de um profissional sobre a educação daquele educando. Por isso eu digo que o EAD está em vantagem nesse momento, porque já há a atuação de um professor naquele contexto e há uma autonomia do indivíduo, enquanto adulto, de conseguir gerir os seus estudos com a ajuda de um professor. Agora, a criança, como ela vai conseguir? Sem um professor do lado, auxiliando, sem, às vezes, os pais não estão trabalhando em serviços essenciais, elas estão com outras pessoas. Como que garante nesse momento de pandemia? Esse é um desafio colocado para todos nós. É muito difícil a gente vir com soluções, como se fosse abrir uma caixinha mágica e de dentro sair soluções maravilhosas, mas assim, não existe. Em educação, nada disso existe. Em educação, em épocas de pré-pandemia, a gente programava uma aula, ia para essa aula sem saber se ela ia ser dada do jeito que a gente planejou. Porque nós lidamos com pessoas, nós lidamos com crianças.
Nós lidamos num contexto muito complexo de escola. Então, as coisas não são assim tão arrumadinhas, tão encaixadinhas. Mas nós temos algumas sugestões. Em conversa com alguns colegas da profissão, a gente pensou em algumas possibilidades. Se vão dar certo, se não vão, é muito cedo para saber, mas o ideal é que a gente pense, converse, dialogue. Esse é um momento que a gente precisa conversar com outras pessoas, traçar soluções, pensar em maneiras que a gente chega a novos jeitos de pensar. Não há uma solução fechada, mas há diálogo entre os nossos colegas, entre os profissionais da educação. Então, nós temos que pensar em possibilidades. Não tenhamos medo agora de ousar. Mas, Suelen, eu sou um pedagogo que ainda não estou formado, estou em formação. Ou eu sou formado, mas eu não estou dentro da escola, não cabe a mim pensar. Cabe a você sim, cabe a nós todos, enquanto atores envolvidos nesse contexto educacional, cabe a nós todos pensar. É um momento em que grandes ideias podem mudar, grandes contextos. E só de mudar um pequeno contexto já altera tudo. Então, uma possibilidade, por exemplo, algumas escolas estão trabalhando com a apostila impressa, da educação pública, tá, pessoal? Porque o ensino privado, eles já têm um pressuposto de que a gente tem aí um celular, um computador, que a criança tenha esse contexto. Então, o ensino privado está seguindo uma perspectiva mais próximo da EAD. Mas para o ensino público, para a educação pública, a gente pode pensar. Algumas escolas estão fazendo apostilas. Então, essas apostilas, eles pegam e entregam para as famílias, marcam datas de ir lá buscar, data de entrega. Isso é bom, porque acessa aquelas crianças que não possuem a internet nem o dispositivo eletrônico no momento para acessar. O problema é que em época de quarentena é muito complicada essa mobilidade urbana. Então, isso tem que ser muito bem pensado para que a gente não acabe na tentativa de ajudar e de dar orientação e de fazer esse aluno aprender, a gente não acabe gerando uma perda inestimável na família deles, que é contrair o vírus, e aí a pessoa pode vir a óbito. Então, é uma solução boa, mas que envolve risco. Outra solução poderia ser as redes de ensino propiciarem os dispositivos eletrônicos para essas crianças. Propiciar um tablet, propiciar aí um celular, com internet, e essa seria uma ótima solução. Seria uma solução em que você poderia formar um pouquinho mais os professores com tutoriais e formar também essas famílias, dispor desses tutoriais para eles também. E aí, juntos, a gente poderia interagir um pouco mais. Essa solução é bacana, mas para a implementação nós temos alguns problemas, como o orçamento. O orçamento das prefeituras e dos estados não estão com essa folga em todos os lugares do país. Pode ser que alguns sim e outros não. Então, é uma solução bacana, que seria agora na minha opinião, uma das melhores soluções, mas infelizmente para a implementação ela é muito complicada. Então, não dá para a gente, como se diz a expressão popular, bater o martelo em cima dessa resolução, né, dessa solução do problema. Uma outra forma também é a questão das orientações dos professores aos pais que conseguem algum acesso a esse professor, e então a orientação desses professores para, por exemplo, o Google Sala de Aula, que é o que tem muitas redes feito, o que também é bacana, ajuda uma parcela de pais, mas quando a gente não atende a todos, a gente tem um problema, porque aquele aluno que já não tem internet em casa, então, assim, no contexto normal, digamos, de pré-pandemia, já é difícil esse aluno conseguir em casa pesquisar alguma coisa. Imagina numa época de pandemia, você exclui ele completamente do processo. Então, também é uma solução bem complicada. O ideal, nesse momento, é que as famílias consigam estabelecer maior diálogo com os filhos. É que as famílias consigam incluir essas crianças nas suas atividades novamente. Incluir nas atividades de casa, incluir em atividades nas conversas, né, conversar, incluir nas atividades que a gente coloca de trabalho. Muitos pais estão fazendo home office.
Eu sei, é quase impossível. Eu estou fazendo home office também. Mas, quanto mais a gente consegue colocar a criança do lado, então, se eu estou fazendo home office, quem sabe você também está. Então, senta aqui do meu lado, mexe nisso aqui, trabalha com aquilo, vamos fazer uma lição juntos. Você faz aí, eu faço meu trabalho aqui. E quando acabar, a gente conversa como que é. É uma opção. Não estou dizendo que é uma fórmula fechada, que vai funcionar em todos os casos, que vai funcionar em todas as famílias, porque são diferentes contextos, mas são opções. São caminhos para a gente começar a pensar. Talvez trabalhos que envolvam mais as habilidades manuais, de coordenação motora, a gente mais por esse lado. Até o professor também, para não sobrecarregar as famílias com conteúdos e habilidades curriculares, também cansa as famílias. Também precisamos pensar que essa família é desinteressada. Não, essa família está sobrecarregada. É um momento de solidariedade, antes de tudo, é solidariedade. A gente pensar nessas famílias também com acolhimento, com carinho, porque é difícil para a gente e é difícil também para as famílias. Mas principalmente desse momento, desse contexto de pandemia, as aprendizagens que esse contexto vai gerar, a gente ainda vai colher um pouquinho mais adiante. Ainda não chegamos nesse momento, né? Ainda não temos a solução. Mas o mais importante é o nosso comportamento durante a pandemia. O comportamento de conversar, o comportamento de ouvir, o comportamento de discutir soluções, de discutir ideias, o comportamento de ser solidário, de entender o outro, de entender essa família, de acolher essa família nesse contexto de pandemia, de acolher os nossos colegas de profissão que estão angustiados. De repente, na minha escola mesmo, eu tenho professoras que não sabem usar alguns recursos digitais e a gente auxilia. Quem consegue auxiliar, auxilia. Eu, de repente, não posso não ter uma ideia para uma atividade. Eu posso perguntar para minha colega de trabalho o que eu posso fazer nesse contexto. Então, principalmente, o que a gente deve deixar bem marcado nesse contexto é a importância dos relacionamentos. Tanto com os nossos colegas, tanto com as famílias. E eu tenho certeza que quando as crianças voltarem, elas também vão sentir a alteração desse contexto de relacionamento, do quanto isso é positivo e do quanto isso nos constrói como seres humanos. Bom, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por me ouvir até aqui, até o final. Um feliz Dia do Pedagogo para todos nós. Espero que vocês fiquem bem, espero que a gente saia logo desse contexto de pandemia e eu espero principalmente que a educação, após todo esse caos, após todo esse contexto, que a educação seja reinventada por nós, pedagogos. Um abraço.